Boa tarde a todos. Já faz um bom tempo que eu não gravo nada e hoje eu resolvi, agora há pouco, lendo sobre a Constituição Federal, que eu ia fazer uma interlocução com vocês. Bom, eu não sei se estudantes de direito ou não, ao fazerem a leitura da Constituição Federal em seu preâmbulo, né, e dos princípios fundamentais da Constituição Federal, que não tenha um impacto ao ler a Constituição do tão harmoniosa que ela é subjetivamente e o quanto ela contrasta com os problemas atuais e nacionais, sejam eles políticos, sejam eles sociais, sejam eles de ordem até emocional, porque ela toca a gente realmente quando a gente está lendo o preâmbulo. Então eu resolvi ler juntamente com vocês. Dos princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentais, olha os parágrafos, né, dos seus incisos. Inciso 1º, a soberania. 2º, a cidadania. 3º, a dignidade da pessoa humana. 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5º, o pluralismo político. Aqui nós vemos, nesse artigo 1º, nessa primeira estrofe, nessa primeira estrofe, nós vimos os valores nacionais, olha, a soberania, a cidadania. Muitas pessoas não têm ideia do que seja cidadania. Cidadania é a maneira como o ser humano ele se comporta nas suas relações como cidadão, né? Suas obrigações, seus deveres. Isso tudo engloba o ato de ser cidadão, de ter cidadania. Até mesmo ela pode ter um diálogo com a questão da nossa cidadania também, da nossa nacionalidade, porque existem várias maneiras de se tornar um cidadão brasileiro, né? Seja ele brasileiro nato ou não. Então, é muito importante, porque um Estado, um país, ele é feito por seres humanos, que somos nós. E sem a nossa interação, sem o nosso poder econômico, sem o nosso trabalho, incluindo o trabalho de qualquer pessoa, seja ele qual for, está incluso nessa questão da cidadania. Então é muito importante que a gente tenha essa reflexão da profundidade que ler a Constituição Federal nessa sua abrangência sociocultural. Vamos para a dignidade da pessoa humana, que é o que nós mais estamos carentes hoje em dia, dentro de um universo global, em meio à quase guerra declarada de Terceira Guerra Mundial e muitas pessoas morrendo pós uma pandemia que levou milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro, onde o ser humano deveria estar dotado de um sentimento mais fraterno, de respeito, de negação à violência, de negação ao preconceito, de negação às coisas ruins que nós temos nessa vida. Esse mesmo ser humano se volta para destruir, através da guerra, outros povos por interesses territoriais, econômicos e políticos. Essa é a nossa realidade, infelizmente.
Então, quando nós olhamos para a Constituição Federal, nós já levamos um tapa na cara. Porque o inciso terceiro, que é a dignidade da pessoa humana, há tempos que não vem sendo executado dentro do nosso próprio país, que vemos através de uma viés política o quanto nós estamos distantes de um governo que respeite a dignidade, que respeite a cidadania, que respeite, né, esses direitos políticos. Quem dera a dignidade, um princípio para mim que é dos maiores, estivesse sendo cumprido, né? Não está há tempos e nós temos que acordar para isso. Além disso, a gente tem ainda como inciso principal dessa estrofe principal os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, ou seja, ele privilegia a questão de que faz parte dessa fundamentação o trabalho, né? O trabalho, a labuta do ser humano, a dedicação ao seu ofício, assim como ele também deixa claro sobre a livre iniciativa, ou seja, que as pessoas elas podem ter essa livre iniciativa de investimento, de crescimento, seja de forma associativa, seja de forma cooperada, seja de uma maneira empreendedora. Hoje em dia, que tem uma extensão muito grande dentro da nossa sociedade, as diversas formas com que as pessoas conseguem sobreviver. Nós precisamos voltar os nossos olhares para os autônomos, valorizar o pequeno e médio empreendedor, porque os grandes dificilmente eles vão quebrar. Eles já têm uma certa clientela, né, de venda a nível nacional e às vezes até mundial. Agora, o pequeno e médio produtor é aquele desempregado que perdeu o emprego com a pandemia e está tentando uma nova maneira de reinserção social para poder estar junto com a sua família, muitas vezes o negócio é familiar, se desenvolvendo e promovendo a economia. Isso é muito importante, que nós tenhamos essa consciência política e cidadã de que toda vez que você incentiva um pequeno e médio empreendedor, você está incentivando a si mesmo, porque na medida que as pessoas próximas de você começam a ter o seu trabalho valorizado, que o capital, seja ele pequeno ou não, comece a circular nesse meio comercial, a sua própria vida ela vai melhorar. Por quê? Porque vai ter mais rotatividade e ninguém cresce sozinho. Nós dependemos um dos outros. Nós somos comparados por muitos como uma colônia, como uma colmeia, como um formigueiro, né? Muitas pessoas juntas trabalhando com diversos objetivos, ou umas ricas, outras não, mas nós estamos juntos e nós temos que ter essa ideia fundada em nossa cabeça sobre união, né? Meu avô dizia, o patrão ele só é patrão porque ele tem pessoas que se dispõem a trabalhar para ele. Assim também é diante da sociedade, né? Nós aceitamos o nosso patrão. Se nós não aceitamos o nosso patrão, a gente procura os nossos direitos trabalhistas e vamos viver a nossa vida de uma outra forma, correto? Então, continuando só para concluir, o pluralismo político, que hoje em dia, infelizmente, o que nós temos visto e acompanhado, na verdade, é um mundo jurídico, político, com partidos sem fundamento, a meu ver. Políticos alicerçados em valores religiosos, né? Pastores, muitos pastores são promovidos a deputados, pessoas que têm dentro da sociedade atinge um certo número de pessoas pelo ofício que ele desempenha. E nós precisamos respeitar a Constituição, que ela já diz em seu inciso 5º do artigo 1º do preâmbulo, dos princípios fundamentais,
que nós temos que respeitar o pluralismo político. Desculpa, não tem como não travar a língua algumas vezes. Mas enfim, eu fiz esse vídeo para que sirva de apoio a pessoas que estejam buscando um estudo, buscando uma qualificação, passar no concurso público, e que eu possa também reaprender, reavaliar muitas coisas que eu já tenho conhecimento e trazer inteligência e fazer com que isso retome a minha memória atual, porque a gente não vive só daquilo que a gente estudou e deixou de estudar. A gente não vive daquilo que a gente não fala mais. Isso vai se apagando, né? O conhecimento ele tem que ser exercitado, revivido, respirado para que ele possa de fato acontecer. Muito obrigado. Boa tarde.